Oh, Senhor Jesus! 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 Amém, Senhor Jesus! Amém, irmãs. Louvado seja o Senhor. É tão bom estar aqui com vocês. Mais de 500 irmãs. É maravilhoso. Nunca vi tanta mulher reunida num só lugar, né? Só esse encontro, só o fato de vocês estarem aqui é bom demais. Um evento como esse, ele não é apenas avaliado pela palavra de Deus, mas é todo um conjunto, tudo que está envolvido, tudo que foi preparado, o coração dos irmãos e das irmãs envolvidos neste evento para trazer isso aqui, essa singeleza, ao mesmo tempo que é puro, é singelo, né? Há muita pureza em tudo que nós olhamos para cá. Há muita singeleza, há muito amor por parte das irmãs e dos irmãos que organizaram. Há quase um ano pensando nisso. Muitas e muitas reuniões numa salinha que acontece ali, que está ali. Os irmãos reunidos, orando. Às vezes sorrindo, às vezes chorando. Mas estavam ali por esse evento, por esse momento. Então, não tem como o Senhor não pegar as mãos dele e fazer assim, para abençoar. Não tem como. Já é um lucro muito grande estarmos juntos aqui e juntas aqui. Eu já tem pelo menos tem mais de um mês que eu estou preparando essa comunhão de hoje. Ou pensando muito, escrevendo, lendo, orando e às vezes até chorando mesmo. Por causa desse evento, por causa dessa palavra. E tem algo que sempre põe medo no meu coração quando vamos falar a palavra do Senhor. É de nós não falarmos coisas nossas. É de achar o ponto de sincronia entre a palavra de Deus, o coração de Deus e as necessidades profundas das pessoas. Nós temos que alinhar essas três coisas para que a palavra possa atingir o ponto de necessidade, o ponto que nós mais precisamos. E quando eu ouvia que irmãs estavam vindo de avião, lutando contra o querosene e contra o combustível, eu pensei, Senhor, se eu tenho que abençoar isso aqui. E colocava muito medo no meu coração, no sentido de, Senhor, derrama a tua graça. Se eu possa nos usar, se eu possa falar conosco, que sejamos apenas um mensageiro. Nós temos que participar das reuniões, mas olhando para elas como Deus falando, e não pessoas falando. As pessoas que antecederam a mim não foram pessoas, não foram palavras da sua cabeça. É a mensagem de Deus que passou por aquele instrumento para chegar até vocês.
E hoje, nessa manhã, não vai ser diferente. Deus, Ele quer falar com vocês. E eu estava buscando, diante do Senhor, essa mensagem, essa palavra. Então, eu reuni vários componentes importantes, componentes que envolvem a minha própria vida. O fato de eu ser uma criatura, o fato de eu ser um pecador, o fato de eu também ser uma pessoa salva, o fato de eu também ter conflitos, de eu também passar por sofrimentos, mas também com o fato de eu ter esperança. Eu reuni esses componentes todos para achar uma palavra que pudesse melhor corresponder às necessidades que as irmãs têm. Nós não estamos aqui para ecoar as vozes das ruas a respeito das mulheres. Estamos aqui para ecoar o falar de Deus. Não estamos aqui para corresponder o que as ruas falam sobre as mulheres. Porque Deus, Ele tem já o seu pensamento a respeito de vocês. Estamos aqui para fazer valer a palavra do Senhor na vida de vocês. Ao mesmo tempo que precisam se considerar, vivenciar o fato de serem resgatadas, valorizadas, incluídas, mas nunca perder, como disse a irmã ontem, a irmã Patrícia, nunca perder o ordenamento de Deus para a igreja, aonde o cabeça de Cristo é Deus. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. É muito estranho os filhos se reunirem dentro de casa e começarem a falar dos seus direitos e de repente, e do valor que eles têm, e os filhos têm valores, de repente os pais chegam e quem está na cabeceira da mesa sejam os filhos. Ué pai, eu estou buscando o meu próprio valor. Não, você está se insubordinando. É diferente. É como alguém que chama um especialista para dar treinamento numa empresa para a valorização dos servidores ali, e de repente chega o presidente e quem está liderando a empresa são os funcionários. Então, quando alguém pergunta para ele, o que aconteceu? Ué, estamos nos valorizando. Não, isso aí é rebelião. Então, o que nós precisamos é exatamente tomar a palavra do Senhor. E eu estou muito assim contrito mesmo em falar. Graças a Deus o Senhor tocou no meu coração, o Senhor colocou sentimento no meu coração. E eu estou tão feliz de estar aqui com vocês. Feliz mesmo. E que o Senhor possa nos dar graça nessa jornada que nós temos aqui pela manhã até as 15h. Eu achei muita graça ontem, quando disseram assim, levante as pessoas que vieram de Cuiabá. Aí todo mundo, levanta as pessoas que vieram do lugar tal, tudo de avião. Aí lá dentro eu tenho que confessar, eu sorri. Eu pensei, não sei se vão voltar. Bom, que chegaram. Se vão voltar, só Deus sabe. Aí uma irmã muito inteligente falou assim, não, nós já estamos pensando o que nós podemos fazer caso alguma coisa não dê certo. Vamos fazer SEAP durante uma semana. Porque nós temos que ser realistas. Vocês podem não voltar. E alguém disse assim, eu estou com medo de voltar no dia 31. Pode acontecer. Mas temos muito o que fazer caso isso aconteça. Amém. Esse é o nosso 5º encontro de mulheres virtuosas. E só esse título aqui, de volta à casa do Pai, só esse título, ele já é muito
Ele é muito doce. Aí eu fiquei olhando para ele, essas 3 palavras, de volta à casa do Pai. Todos os dias, irmãs, nós precisamos voltar. Objetivamente, um dia nós cremos em Cristo e voltamos e já estamos junto ao Pai, e não somente junto a Ele, estamos unidos a Ele. Mas com respeito à nossa experiência, precisamos voltar todos os dias. Todos os dias precisamos ser resgatados. Todos os dias precisamos perceber qual é o nosso valor. E todos os dias precisamos ser incluídas. Todos os dias nós precisamos voltar. Voltar à casa. Nós temos uma casa. Nós temos uma casa. E eu fiquei olhando para cá, vocês viram que antes de começar a palavra, eu passei uns minutos olhando para isso aqui. É bom demais ter uma casa. Eu até tirei uma foto aqui, ó, fiquei aqui, ó, na porta da casa do Pai. É bom demais voltar. É bom você ter uma porta e essa porta aqui está aberta. Essa porta está aberta e vai continuar aberta para sempre. Nunca o Senhor vai fechar a porta para você. Nunca o Senhor vai fechar a porta para um pecador, para uma pecadora. Nunca. As portas da casa do Pai sempre estarão abertas. E aqui tem um caminho. Fiquei, puxa, como foi interessante aquela. Tudo tem que ser no feminino agora, não sei se vou conseguir. Aquela filha pródiga, voltando, fazendo aquele caminho e saber que tinha uma casa onde ele poderia voltar. Aqui pode ter muitas coisas, faltar muitas coisas, ter muitas tribulações, mas é melhor que você passe essas tribulações dentro da casa. Mesmo que você esteja chateado com seu pai, porque muitas vezes estamos e ficamos, mas ainda é melhor ter um pai. Então, de volta à casa do Pai. Esta palavra não é uma palavra para apenas um grupo de pessoas. Essa palavra é uma palavra para as mulheres. Se você é casada, essa palavra é para você. Se você é separada, também é para você. Se você é solteira, essa palavra também é para você. Se você não tem marido porque ficou viúva, é para você também. Essa palavra é para as filhas de Deus. Essa palavra é para você. Nós não temos apenas que voltar para a casa do Pai. Ontem tivemos várias oficinas onde o tema foi a reconciliação. Depois que voltamos para a casa do Pai, não pense que isso é o ponto final da nossa jornada com o Senhor. Não, é o começo. Várias coisas precisam acontecer no interior dessa casa. Há necessidade de nós desenvolvermos a nossa reconciliação vertical com Deus. Precisamos nos reconciliar com o Pai. Porque nem todo mundo que volta porque está plenamente reconciliado com respeito ao
pai em relação a você, ele não tem nenhum problema. Mas você pode ter voltado e ainda olhar para o pai e ter algumas diferenças ainda. Você precisa se reconciliar, se desenvolver a sua reconciliação com ele. E não somente isso, você precisa também desenvolver se reconciliar com os irmãos, as irmãs. Há nessa linha horizontal várias pessoas com quem você precisa se reconciliar. Você sabe quais são as pessoas que você precisa dar um abraço. Você sabe quais são as pessoas que você precisa sorrir. Você sabe quais são as pessoas que têm dívidas com você e você com elas. Essa questão da reconciliação envolve a nossa vida por completo. Talvez tenhamos que voltar para casa e nos reconciliar com o marido. Talvez tenhamos que voltar para casa e nos reconciliar com os nossos filhos. Voltar para casa é o ponto de partida para coisas importantes acontecerem na vida de vocês. Reconciliar-se com o pai é uma delas. Reconciliar-se com as pessoas que estão à nossa volta é outra coisa. Nunca ponha um ponto final no fato de você já ser uma pessoa salva. Não. Você recebe suprimento suficiente, de graça especial, para se reconciliar com quem você precisa se reconciliar. Aí, quando esse tema nasceu, e eu vi essas histórias aqui, do filho, da dracma, da ovelha. Você sabe, eu gastei muito tempo para considerar qual foi o estado em que o Senhor apanhou aquela ovelha. Qual foi o estado em que o Senhor achou aquela dracma? E qual o estado que o Senhor achou o filho que estava fora de casa? Daí me ocorreu várias coisas. Uma delas é que o fato de alguém ser trazido para casa, isso representa a nossa salvação. Não quer dizer que as questões das nossas feridas foram também tratadas. Todo perdido e toda perdida é um ferido e uma ferida. Então eu procurei voltar lá atrás, lá na cena, para ver o que estava acontecendo com a ovelha, o que estava acontecendo com a dracma, o que estava acontecendo com o filho. E a gente viu muitas e muitas feridas. Por isso que nós temos que entrar dentro da casa, desenvolver uma reconciliação vertical e horizontal, mas nós precisamos também estar dentro da casa para termos as nossas feridas saradas. Só aí, depois disso tudo, é que nós podemos ser plenamente usadas pelo Senhor. Não tem como nós sermos usados pelo Senhor se nós não desenvolvermos uma reconciliação com Deus. Não tem como você ser usada por Deus se você não se reconciliar com as pessoas que estão à sua volta. E se o Senhor não untar as suas feridas. Você precisa disso. Aí, depois disso, você se torna útil ao Senhor. Que irmãs nesse salão deseja ser muito útil ao Senhor, dá um brado, um aleluia bem grande. É um processo que nós precisamos desenvolver depois que entramos na casa do Pai.
Aí eu fiquei também considerando o que nós éramos antes de conhecer o Senhor. Perdidas. Eu escrevi assim, é uma redundância, mas eu quero descrever o tamanho da perda. Estávamos completamente, totalmente, absurdamente, perdidamente perdidas. Completamente, totalmente, absurdamente, perdidamente perdidas. Não tinha mais nada de nós para ser perdido. Foi uma perda completa, não tinha mais nenhum fio de cabelo para se perder. É assim que o Senhor nos encontrou. E não somente perdidas, mas feridas. Vocês não sabem a quantidade de amor que o Senhor Ele teve que colocar para salvar vocês. Vocês não têm noção da quantidade de óleo que representa o Espírito, que hoje Ele precisa usar para curar cada ferida que vocês têm. Então, olhando para essa salvação de Deus, a salvação de Deus é completa, ela é dinâmica, é grandiosa. Olha para as resgatadas, as ovelhas. Olha para as mulheres que foram valorizadas. E olha para as filhas que foram incluídas. Para que isso acontecesse, todo Deus triuno, toda a trindade divina entrou em ação. Cada parte dessa única parábola descreve uma parte, uma pessoa do Deus triuno. Você vê o Filho, você vê o Espírito Santo e você vê o Pai. Toda a trindade divina estava envolvida no seu resgate. Aquela ovelhinha que desapareceu, isso trouxe... Você não sabe como o Senhor ficou aflito quando você começou a saltitar e foi saindo da presença e foi... Ai, Senhor, cadê minha ovelhinha? Você pode se achar muito forte. O Senhor, para ele diz, não passa de uma ovelhinha. O começo da nossa busca aconteceu quando o próprio Deus da glória, Ele deixou a glória. Ele entrou na vida humana. Ele viveu 30 anos até começar seu ministério de busca. 3 anos e meio ele mergulhou nesse mundo em busca de cada uma de vocês. Umas estavam bem escondidinhas, mas ele foi lá e achou. Algumas passaram anos, talvez 10 anos, mas o Senhor foi lá e achou. Louvado seja o Senhor! Aleluia! Aí você tem aqui a dracma. A dracma não é uma moeda de muito valor. Economicamente não tinha muito valor. Mas por que o Senhor usou uma moeda que aparentemente não tinha tanto valor para descrever o valor daquela dracma? Ou o valor que ele dava para ela? Talvez para o mundo não tenhamos nenhum valor. Talvez uma dracma caia debaixo do sofá, ninguém nem vai lá pegar. Porque não é uma moeda de grande valor. Mas se uma dracma sai das mãos de Deus e escorre e vai para debaixo do sofá, Ele vai colocar uma mulher muito diligente para buscar essa dracma. Por isso que o Espírito Santo foi, acendeu uma candeia, iluminou a casa e começou a varrer. Procurou nos cantos, procurou debaixo do sofá. Aí, opa, ele achou a dracma.
Louvado seja o Senhor. Foi uma busca minuciosa que o Espírito Santo fez para achar vocês. Minuciosa. E depois você tem a história da filha que ganhou o mundo. A diferença entre as duas primeiras partes da parábola, a ovelha que se perdeu, o Alex colocou isso, achei impressionante. Também a dracma, ela caiu das mãos. Esse tipo de perda foi diferente do que aconteceu com o filho. Aqui, nesse caso, ele tornou-se perdido, mas foi ele que começou o próprio processo de se perder. Às vezes, nós nos perdemos. Às vezes, nós é que queremos passar por uma experiência de perda. O que aconteceu com esse filho, com essa filha aqui? Ela buscou um caminho dela mesma. Ela que saiu de casa. Ela que resolveu deixar a casa do pai. Foi ela que deixou o conforto da casa. Porque o Senhor também queria deixar claro que nós temos que usar o nosso livre arbítrio, se nós vamos querer continuar dentro da casa ou não. O Senhor não quer presos, Ele quer livres que o escolham. Deus não quer fechar a porta, Ele quer deixar a porta escancarada, tanto para quem quer entrar, como também para quem quer sair. E a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é resolver nunca sair desta casa. Aí, quando aquela filha volta para casa, o que acontece? O Senhor dá uma festa. Fiquei considerando essa questão, festa, alegria. A vida de todas as irmãs deveria ser uma vida de festa. Festa de manhã, festa de tarde, festa de noite. Tem muita gente que sai para fazer festas aí fora, até mesmo filhas. Ovelhinhas que saem na sexta-feira, né? Tem ovelhinha que sai na sexta-feira. Eu vou buscar uma festa. Eu sei por que você está buscando essa festa. Eu já te coloquei dentro de uma festa. Você só tem que aprender a desfrutar de mim. Você tem apenas que se alegrar. Você tem apenas que desfrutar. Eu já coloquei um novilho cevado. Eu já coloquei os músicos para cantar. Já está tudo preparado. Você apenas tem que pular, desfrutar, se alegrar. Desfruta de mim. A vida das irmãs deveria ser uma vida de plena festa, de alegria. Nós deveríamos ser uma expressão de alegria nesse mundo. Uma expressão de pessoas que, embora falte muitas coisas, embora falte dinheiro, embora falte às vezes saúde, mas ainda assim deveríamos estar com nossos dentes aparentes. Onde estão os sorrisos das irmãs agora? A reunião mais feliz é a reunião onde as irmãs se posicionam como pessoas gratas pela salvação e felizes pelo fato de terem sido resgatadas, valorizadas e incluídas. Essa é a reunião da igreja que nós precisamos. Essa é a reunião que toca o coração de Deus. Como seria bom o Senhor olhar para as irmãs e ver cada uma pulando, ovelhinhas saltitando, alegres porque foram resgatadas, a moedinha lá dentro do bolso. E uma filha que voltou. Olha, passar por essa porta é bom demais. Pai, eu estou de volta. A porta está aberta.
Eu acho bom eu sair daqui, porque eu estou com medo de começar a casa a cair. Mas a casa de Deus não cai. Vocês podiam pelo menos me avisar, Alex. Eliseu, suba, mas não toca em nada. Quando eu vou... Eu já estou com medo de tudo. Quando você voltar de dentro dessa casa, eu já fiz o estudo dela. Lá da sala, do quarto, do banheiro, pela janela, olha o que você vê. Eu fui para o Gama hoje, 6 da manhã. Quando cheguei numa certa altura, o sol despontou. E eu dei graças a Deus, porque pela janela da minha casa eu podia ver a vida. E podia ver o lugar onde o Senhor me colocou. E eu estava tão feliz. Estava indo sem gasolina. Mas estava indo feliz. Cara, pô, mas que situação, né? Pô, gasolina. Festa. Festa. Eu falei que eu passei mais de um mês. Mas, vamos lá, voltando lá para onde o Senhor buscou a ovelha, a dracma e a filha. O inimigo, ele, olha, estou muito indignado com o inimigo. Ele fez gato e sapato da ovelha. Ele maltratou a ovelha. Ele ofendeu a ovelha. Ele foi longe, ele atingiu áreas profundas dentro da ovelha. Quando o Senhor salvou os filhos de Israel, estavam debaixo de que comando? O comando de Faraó. Então ali havia muita aflição, havia os feitores de obras, havia tirania e havia pessoas que faziam com que a vida deles se tornassem amargas. Isso é o Êxodo capítulo 1. Eu fui lá na história e fui ver lá a condição da ovelha, a condição da dracma e a condição da filha. Todos estavam presos naquele cativeiro, debaixo daqueles feitores, sofrendo tirania, trabalhando. Eu fui para 1 Samuel, capítulo 17, versículos de 34 a 36, para ver também o que acontecia com a ovelha, com a dracma e com a filha também perdida. E a gente percebeu que Davi, no capítulo 17 de 1 Samuel, que representa Jesus, ele pegou da boca do leão e do urso a ovelha. Não pense que as coisas aconteceram de maneira tranquila. Não pense que as coisas simplesmente foram achadas. Não, não foi isso. Davi, que representa o Senhor Jesus, ele lutou. Foi uma guerra para resgatar. Foi uma guerra para trazer você de volta. Foi uma guerra para você estar aqui. Foi uma guerra para você poder entrar por essa porta e entrar na casa do Pai. Foi uma guerra, o Senhor, ele lutou.
Todos nós estávamos abocanhados. Todos nós estávamos com as feras do campo, estavam com suas garras, estavam com seus dentes ferozes, rasgando a ovelha. Mas o Senhor foi lá e matou o leão e matou o urso. E depois eu fui para mais um texto, que está em Lucas capítulo 10, para ver também o que estava acontecendo, em que condição o Senhor nos resgatou. Lucas capítulo 10, versículo 30, diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Essa aqui é a condição da ovelha. O que o inimigo fez? Ele roubou. Você acha que essa filha que voltou para casa voltou intacta? Não. Ela voltou faltando muitas coisas. Voltou depois de ter sido espancada e ferida. E estava numa condição semi-morta. Foi assim que vocês voltaram para casa. Então eu fiquei, Senhor, que quadro. Não imaginei que o pano de fundo do resgate fosse esse. Não imaginei que eu tivesse voltado para casa dessa maneira. Não imaginei que eu tivesse voltado em pedaços. Eu não imaginei que eu tivesse voltado para casa faltando coisas. Não imaginei que tinham roubado tantas coisas de mim. Não imaginei isso. Oh, Senhor Jesus. Então, foi esse sentimento que me tomou o tempo todo. Né? Para onde fomos levados depois de salvos? O bom samaritano nos leva para a hospedaria. A hospedaria é a igreja, a Santa Casa de Misericórdia. A igreja está cheia de pessoas salvas, mas também está cheia de pessoas feridas. Esse foi um quadro que eu vislumbrei. Não estava tão claro isso para mim. Então, vamos ler aqui, o versículo 31 diz: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Versículo 33 do capítulo 10 de Lucas. Certo samaritano, vamos falar, certo samaritano. Você sabe quem é esse certo samaritano, certo? Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Foi isso que o Senhor, olha, foi isso que tocou o Senhor, foi isso que moveu o Senhor. Não tem nenhuma resgatada nessa manhã que primeiramente o Senhor não tenha se compadecido. Algo mexeu no coração dele. Quando ele passou, todo mundo passava ao largo, deixava lá aquele homem semi-morto, sem nada mais, tinham roubado as coisas, ferido. Todo mundo passava, o Senhor, o que está acontecendo aqui? Estava lá, você semi-morta, mas ainda havia um fio. O Senhor utilizou esse fio para trazer você de volta à vida.
A intenção do inimigo sempre é matar, sempre é roubar, sempre é destruir. Mas a intenção do Senhor é dar vida, edificar e alegrar. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Cuidou dos ferimentos. Ferimentos. Está vendo? Ele foi salvo, mas estava ferido. Continuava ferido. Pensou-lhe, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. O que ele fez? Ele aplicou o óleo e depois vinho. Fiquei olhando para esse quadro aqui, porque o Senhor quis colocar óleo. Óleo na Bíblia representa o Espírito Santo. A maneira do Senhor sarar as nossas feridas é aplicando o Espírito Santo. O Espírito Santo que está no seu interior. Nós temos um corpo, uma alma mais profunda e um espírito humano mais profundo ainda. Dentro do espírito humano, você sabe como é que o Senhor entendeu que se daria o processo da cura? O processo da cura se dá quando nós aplicamos o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o nosso consolador, ele irradia para a nossa alma a parte mais afetada da nossa queda. Esse Espírito Santo precisa atuar. Não é uma questão de boa vontade, não é uma questão de autoajuda, não é uma questão de pensamento positivo. Nós precisamos aplicar o Espírito Santo. Nós precisamos ter mais comunhão com Deus. Irmãs, tenham mais comunhão com Deus. Aplique o Espírito Santo, que é o nosso consolo, nas partes feridas que você tem. E depois vinho. O vinho representa o quê? A alegria. Ele quer todo mundo alegre. Senhor Jesus. Depois, esse foi os primeiros cuidados que ele teve. Sabe o que ele fez? Ele já salvou, ele já deu os primeiros cuidados, agora ele vai levar essa pessoa para a hospedaria. Isso eu ganhei muita luz aqui. O versículo 34 e 35 diz, no dia seguinte... Não, o versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, ele primeiramente prestou os primeiros socorros, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Ele próprio, o próprio samaritano, o próprio Senhor Jesus que salvou, ele é aquela pessoa que também ele trata com as nossas feridas. Quando ele viu lá a ovelha mais recuperada, um pouco mais alegre, o versículo 35 diz, no dia seguinte, tirou 2 denários. Ele passou a noite toda, viu? Cuidando. O Senhor passa a noite toda cuidando de você. Ele não dorme. Se você tivesse condições de tirar foto noturna, infravermelho, você ia ver lá uma enfermeira do seu lado. E essa pessoa do seu lado é o Senhor, untando as suas feridas, cuidando de você, sarando tudo que está aberto, tudo que o inimigo tirou, tudo que o inimigo causou, todas as feridas na sua emoção, ele está cuidando. Você nunca foi desassistida. Você nunca foi abandonada. Ele passa 24 horas cuidando de nós. Só temos que ter olhos para ver. Ele tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem.
e se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. Ele é tão carinhoso, tão amoroso. Ele previu a possibilidade de ainda continuar prestando outros cuidados. Ele falou assim, olha, vem cá, eu preciso ir. Cuida dele para mim. Toma 2 denários. Qualquer coisa que precisar, vai na farmácia e compra. Qualquer comida que precisar, vai lá no supermercado e compra. Põe tudo na minha conta. Quando eu chegar, eu vou te indenizar. O Senhor está fazendo essa obra de transformação e de cura em cada uma das irmãs agora. E se precisar de alguma coisa, Ele ainda vai continuar realizando. Ele ainda vai continuar pondo suas mãos de amor. Cuida deste homem. Nós precisamos de cuidados, mas nós podemos também cuidar. Eu queria 2 irmãs aqui, vocês 2 estão na frente, talvez as mais... É isso. É uma coisa simples, não vai doer. Não vai dar nadinha. É tão simples, nem sei por que eu chamei. É como se o Senhor falasse assim, ó. Cuida dela. Cuida dela. A igreja é a casa, é a santa casa de misericórdia. Todo mundo deveria estar cuidando de todo mundo. Todo mundo deveria estar cuidando de todo mundo. Cuida dela. Irmã, cuida dela. Vá lá e se alguma coisa faltar, põe na conta, na minha conta. Vai lá. Fala para a irmã que está do lado assim, ó. Cuida de mim. Cuida de mim, que eu vou cuidar de você. Cuida de mim que eu vou cuidar de você. Cuida deste homem, cuida dessa mulher, cuida dessa família, cuida do seu adolescente, cuide dos seus filhos, cuide da igreja. Cuida. O Senhor precisa na igreja de cuidadoras, de irmãs cuidadoras, de irmãs enfermeiras. De irmãs que sejam capazes de passar uma noite toda, velando por uma alma, velando por uma irmã, a noite toda orando por uma irmã, orando por um irmão, orando por uma família. Se o Senhor não encontrar isso nos seus eventos, esses eventos não têm sentido. Se o nosso coração não for tocado para as questões práticas, não faz sentido. Ele precisa encontrar entre as irmãs enfermeiras, que passe a noite toda velando pela pecadora, velando pela ovelha, velando pela dracma, e velando pela filha, que quer voltar para casa e às vezes nem sabe voltar para casa. Oh, Senhor Jesus. Se faltar alguma coisa, eu pago. E significa que, para cuidar de pessoas, você tem que pagar um preço. Você tem que gastar horas. Você tem que apacentar. Apacentar significa deixar suas coisas e ir na casa da ovelha perdida. Pagar um preço para visitar, para apacentar famílias necessitadas, casais que necessitam de você, jovens
que como ovelha ou como um filho, principalmente, quer sair de casa para ter sua própria aventura. A necessidade de algumas irmãs que se compadeça dos nossos adolescentes. Não critique os nossos adolescentes. Vá atrás deles. Cuida deste homem. Cuida desse adolescente. Nós temos que sair daqui com um sentimento também de, além de nós sabermos que precisamos de cuidados, nós também precisamos cuidar. Senhor Jesus. Quem está dentro dessa casa para cuidar? Quem está? Quem quer estar dentro dessa casa para cuidar? E quem quer estar dentro dessa casa para receber os cuidados? Ah, é muito maior. É. Eu peguei vocês. Ser cuidado, todo mundo quer ser cuidado. Todo mundo, e não é ruim. Precisamos de cuidados mesmo. Às vezes, o que nós mais precisamos é de cuidar mesmo. Olha, eu vou ler aqui. Eu posso entregar um ouro aqui? Posso entregar aqui, Alex, um ouro aqui para o público? Hã? Vou entregar aqui um ouro. Você sabe o que a coordenação escreveu para nós, com respeito a essa palavra? Disseram assim: precisamos de uma palavra prática, objetiva. Eu fui lendo e ficando com medo. Direta, calorosa, carinhosa, clara, e que seja capaz de passar unguento sobre cada uma das irmãs feridas. Isso que a coordenação pensou para esse evento. Precisamos esclarecer para as irmãs que antes de quererem achar alguém, o Senhor quer primeiramente achá-las. Antes de quererem levar alguma coisa sobre os ombros, o Senhor quer levá-las sobre os seus próprios ombros. Antes de quererem curar as pessoas, o Senhor quer primeiramente curá-las. Antes de quererem fazer qualquer coisa para o Senhor quer fazer algo primeiramente nelas. Essa é a obra que o Espírito quer fazer hoje a partir do interior de vocês, irmãs. O Evangelho, com todas as suas ricas implicações, deve ser aplicado primeiro no salvo, para que o salvo seja curado. Então o salvo, agora curado, possa ajudar os outros a serem salvos. Está me atrapalhando? Não. Tem pertinência, não tem? O Senhor quer fazer uma obra em vocês primeiro, quer passar óleo em vocês primeiro. Quem está dentro dessa casa? Dentro dessa casa tem um médico. O Senhor bom samaritano. Mas ele é multifacetado. Ele também é um médico. E como um médico, ele está lá para dar os cuidados. Eu quero ler Mateus capítulo 9. Diz assim, Mateus 9, versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Eles foram se assentando um a um, publicanos, pecadores. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos:
por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Você sabe como é que o Senhor estava curando aqueles doentes? Se ele falou que os sãos não precisam de médico e sim os doentes, o que os fariseus viram o seu Jesus fazendo? Hã? O que o Senhor estava fazendo quando os fariseus entraram? Assentado à mesa, comendo com eles. A melhor maneira de você curar as pessoas é dando a palavra de Deus para elas. É se assentando com elas e tendo um momento com elas. Essa é a maneira de você salvar as pessoas e curar as pessoas. Não existe cura profunda sem a intervenção da palavra divina. É a palavra do Senhor que pode curar as pessoas. Ele estava simplesmente comendo. E ele estava comendo muito, né, com os publicanos. Puxa, precisamos da palavra. Irmãs, nunca dissocie o ministério que vocês querem desenvolver da palavra de Deus. Porque qualquer ministério sem a palavra de Deus é um ministério oco. Qualquer ministério sem a palavra do Senhor não tem efeito. Porque o verdadeiro ministério que as irmãs podem desenvolver é o ministério de enfermeira. De cuidar de pessoas. E a maneira de cuidar de pessoas, segundo os padrões do Novo Testamento, é alimentando as pessoas com a palavra de Deus. É dando para ela o pão da vida, a água da vida. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos nos assentar com os pecadores e publicanos e gastar um tempo com eles ali, tomando um café, comendo um biscoito de queijo. Rapaz, Catiúcia, cadê a Catiúcia? Cadê a Catiúcia? Por favor, Catiúcia. Mas com a Bíblia aberta. É nesse vai e vem que as feridas são curadas. Quem está dentro dessa casa? O pastor e o bispo de nossas almas. Você sabe quem é o pastor e o bispo de nossas almas? É Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. 1 Pedro capítulo 22. 1 Pedro, me ajudem, não pode ser capítulo 22. Mas não, elas apertam na unha. 22? Você sabe que não existe capítulo 22? Por que você falou 22, hein? É o capítulo 2, versículo 25. O 2, 25 diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Olha que coisa grandiosa. O Senhor Jesus é o nosso pastor, que apacenta, que cuida, que alimenta. Mas ele também é um bispo. E a palavra bispo aqui significa supervisor. Você sabe o que o Senhor faz o dia todinho?
Ah, como eu gostaria de saber o que o Senhor Jesus faz o dia todinho. É simples. Ele está só assim, ó. Olhando. Só supervisionando as nossas almas. Nunca pense que o Senhor esqueceu dos seus pequenos dramas. Nunca pense que pelo fato do Senhor ter uma economia tão grandiosa, onde vai resultar na Nova Jerusalém, numa construção maravilhosa. Nunca pense que Ele não vai se importar com sua dor de cabeça. Nunca pense que Ele não vai se importar com os pequenos arranhões que você tem durante o dia. Nunca pense que Ele vai ignorar você ali, na beira de um fogão. Nunca pense que Ele vai ignorar você com filhos como cometas, perdidos no espaço, de um lado para o outro, tendo que cozinhar, com a vassoura nos pés. Ele está vendo esse drama todo. Ele está vendo você tendo que cuidar do seu marido, dos aborrecimentos. Ele também está vendo você ter que cuidar do seu nenenzinho que está na sua barriga, até dos seus enjoos. Ele está cuidando de tudo. Ele sabe que você se levanta de madrugada para cuidar de menino, que você tem que cuidar de adolescente, tem que ir lá receber boletim vermelho, e você chega na beira do portão e diz: não vou entrar aqui não. Eu não vou entrar aqui, eu não vou entrar aqui. O Senhor, vai lá, vai. Ele se preocupa até quando você compra um sapato e fica apertado. O sapato está apertado. Ele se preocupa com tudo. Não é porque é o Criador dos céus e da terra e está produzindo a Nova Jerusalém que Ele vai esquecer das suas pequenas agonias, das suas noites mal dormidas, da sua ansiedade, de suas depressões, de suas tristezas, de tudo que falta para você. Nunca Ele vai esquecer ou ignorar essas coisas. Não pense que Ele não está preocupado com o seu casamento. Não pense que Ele não está preocupado com o fato de você ser uma pessoa que está sem marido, que perdeu o marido, de uma solteira. Nunca pense. Nunca pense que Ele vai virar as costas para isso e dizer: ei, cresce, isso é coisa de pequeno, de criança. Nunca Ele vai dizer isso. Ele é fino. Ele é o bispo da sua alma. E como bispo da sua alma, Ele se preocupa com a mente, com a sua mente, com o que você pensa, com seus pensamentos. Ele se preocupa com sua emoção. Ele se preocupa com sua vontade. Ele se preocupa com tudo. Até da Ana Paula, que está passando o batom agora na boca dela. Ana Paula. Ele se preocupa com tudo, irmãos. Quem tem alma aqui? Quem tem alma aqui, gente? Então, você tem um bispo para ela. Quem tem uma mente? Quem tem uma emoção? Quem tem uma vontade? Saiba que o Senhor é o pastor dela. E o Senhor é o bispo dela. Ele está cuidando dessa área que está escondida dentro de nós. Ele não está cuidando apenas das questões exteriores, da sua geladeira, da sua roupa. Ele está cuidando da sua alma. Ele é o bispo. Ele é o bispo, ele é o supervisor. Supervisor significa um super, uma grande visão. Ele tem uma supervisão. Nada passa batido. Quem está dentro desta casa? O nosso supremo pastor. Sabe por que aqui tem supremo pastor? Porque na igreja tem pastores, mas ele é o supremo. Leve as coisas para os irmãos responsáveis e vocês vão ser ajudados
ajudadas. Mas nunca deixe de levar para o Supremo. Ele resolve a sua vida e a vida do irmão responsável. Porque às vezes nós colocamos os irmãos, coitados, responsáveis, numa sinuca. São tantas coisas, eu não sei o que fazer. Aí começa a querer até chorar. Aí quando há casos assim, nós precisamos chamar quem? O Supremo. O Supremo Pastor. Aí ele chega aí, o que está acontecendo? Eu trouxe um negocinho aqui para ele resolver, e ele está chorando. Senta os dois, eu vou passar um pouco de óleo em vocês. E vou derramar vinho em vocês. Eu quero vocês curados e curadas, e eu quero vocês alegres. Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando. Quem está dentro dessa casa não é apenas um médico, um pastor e um supremo. A gente descobriu que dentro dessa casa também há um filho mais velho. O filho mais velho, aqui você pode notar nessa parábola, onde inclui lá o filho perdido, o filho que volta para casa, ele teve um grande problema, o problema de se encontrar com o filho mais velho. E o filho mais velho, ele foi legalista. Ele ficou, não, eu não posso aceitar. O que ele fez é digno de disciplina. O que ele fez não pode ficar assim, fica tão barato assim. Eu estou vindo do trabalho e ele está vindo da boemia. Eu estou vindo para tomar um banho rápido e comer qualquer coisa, e ele está aqui para comer o novilho cevado. Eu estou aqui sujo, suado, e ele está aqui com veste principesca, veste de príncipe. Aí a gente olha para o filho mais velho e diz, e ele está ali sentado. A gente olha para o filho mais velho e diz, não, ele foi muito cruel. Você sabe por que o Senhor deixou esse filho dentro da casa? Para mostrar como muitas vezes nós somos legalistas com irmãos e com irmãs. Para mostrar para nós que muitas vezes, quando nós próprios voltamos para casa, ou alguém volta para casa, você não aceita tão fácil. Que quando uma mulher que se casa e descasa, você ignora. E que quando ela tenta uma segunda chance, buscando ser feliz e de um ombro amigo para ela, você lança a mão de Mateus capítulo 5, para enquadrar. Muitas e muitas vezes nós somos esse filho mais velho que tenta enquadrar a pessoa para não receber a segunda chance. De às vezes nós estarmos servindo a igreja e alguém que já tem um tempo que não se reúne, ele volta e todo mundo bate palma para ele. Você diz, o que está acontecendo aqui? Eu estou no serviço de crianças lá embaixo. Agora, eu chego aqui para trazer as crianças, eu vejo uma pessoa que tem tanto tempo que não se reúne, todo mundo em volta dela. Não. Isso é muito injusto. O filho que volta somos nós, mas o filho que está chateado também somos nós. E enquanto nós não admitirmos isso, nós não vamos ser transformados. Nós temos pitadas fortes de legalismo. Nós temos pitadas fortes de legalismo que não deixa as pessoas terem uma segunda chance. Que julga. Quem está nessa casa não é apenas o médico, não é apenas o pastor e o bispo e o supremo, também tem um filho mais velho, que em muitas situações somos nós mesmos. Nós somos os condenados, condenando condenados.
Não podemos ser assim. Devemos abrir o coração para receber as pessoas pobres, receber as irmãs que não foram felizes no seu casamento. Temos que aprender a receber irmãos responsáveis que têm seus filhos e tiveram dificuldades com seus filhos. E às vezes, quando ele sobe para falar, você diz: como é que ele vai nos ensinar se ele tem filhos com essa dificuldade? Na verdade, essa palavra e essas dificuldades rondam os nossos pensamentos, sobretudo pelo fato de sermos legalistas. Nós não somos graciosos. Falta graça. Precisamos de mais graça. Dentro dessa casa é a Santa Casa de Misericórdia, não é um tribunal. Dentro dessa casa não tem apenas o filho mais velho, que é legalista. Dentro dessa casa também tem. Aí eu descobri uma coisa que eu não gostaria nem de falar. Mas, veja bem. 1 Samuel, capítulo 1, você tem a história de duas mulheres. Uma se chama Ana e a outra se chama Penina. A Penina, o que ela mais fazia com Ana era maltratar. Ela era muito perversa. Ela colocava casca de banana para Ana pisar. Se você ler o capítulo 1, você vai dizer: como essa Penina é cruel? Ela era cruel. Ela fazia Ana chorar. Ela dizia, não na frente do Eucana, o Eucana nunca via: ei, você nem pode ter filhos, eu posso. Ela tocava no profundo do ser da Ana. Você nem pode ter filho, eu posso. Eu temo que entre nós haja muitas Peninas que diga: eu tenho marido, você não tem. Você anda toda faceira, pensa que é bonito, mas eu tenho marido e você não tem. Eu tenho namorado e você não tem. São as Peninas atuais, causando uma vida amarga para as Anas que precisam de cuidado. Na nossa experiência, a gente nota que os grandes dramas que há numa localidade não está tanto quanto ao que os varões fazem com as irmãs, mas com o que as irmãs fazem umas com as outras. Primeiro ministério que nós temos que desenvolver e restaurar no nosso meio é da comunhão das irmãs. Do amor que flui entre vocês, do cuidado que vocês devem ter umas com as outras, de não se comparar. Você sabe que tem irmãs que querem casar, nunca sorria, nunca trate mal isso, nunca faça sarcasmo disso. Senhor Jesus, seja uma enfermeira, uma médica, seja uma pastora, seja um bispo que cuida da alma das irmãs. Depois vocês podem dar uma olhadinha em 1 Samuel capítulo 1 para ver. Não estou vendo nada.
O que é isso? Não estou vendo. Ainda bem que falta 1h30, amém. Minhas irmãs, e eu vou começar a descer ladeira na minha comunhão, mostrando só algumas coisas por alto. Puxa, mas eu sinto tanto por tantas coisas que acontecem conosco. Eu dei uma voltinha para olhar o rostinho de vocês, né? Rapaz, mas como são fáceis de se agradar. Uma balinha, um negocinho. Tem muita conversa fiada, complexo, não, o irmão não quer saber disso, não, gente, olha, quer só uma bicicletinha dessa. Pô, isso agrada a vocês, uma bicicleta dessa. Olha aí, só isso. Olha, essas coisinhas aqui. Não, essas coisões aqui. Não. Eu estou mexendo com o outro lado, né? Mas vocês são tranquilas. Estão tranquilas. Minha mulher é muito tranquila. Pelo menos eu vou apelar, minha mulher é. Mas vocês são amáveis. Vocês são delicadas. Vocês não querem muita coisa, não. Só querem servir o Senhor, ter uma família. Só isso. Só isso. Querem paz. Querem ter uma vida normal. Dentro da casa há salvos, e entre esses salvos há muitos feridos. Eu vou citar aqui algumas pequenas não, vou citar algumas mortais feridas que a ovelha trouxe. Rejeição. Eu vou chamar de a rejeição da mulher samaritana. A mulher samaritana, no capítulo 4 de João, rejeitada. Ela foi rejeitada. Rejeição é algo duro. Dilacera a nossa pele emocional. Ninguém gosta de ser rejeitado. Os especialistas em comportamento, eles pegam a bola e colocam 4 pessoas e cada um vai jogando a bola uma para a outra. Bola para cá, 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 bola para cá. Pula, bola aqui, bola aqui, bola aqui, bola aqui. Isso é rejeição. Isso tem a mesma força que um murro no estômago. E a área que é afetada dessa pessoa rejeitada é a área do cérebro que detecta a dor física. Rejeição é uma coisa dura. Por isso que o Senhor visitou aquela mulher samaritana. Se as pessoas te rejeitam, eu não rejeito você. Aprendamos a receber as pessoas, a incluir as pessoas. Nunca rejeite as pessoas. Bom, nós temos também a solidão. Rapaz, às vezes quando eu vou para casa, eu sei que eu vou me encontrar com minha mulher e olho para uma jovem que podia também estar voltando para casa. Eu sinto no coração aquilo. Né? E não pense que o Senhor não sente. Ele está vendo tudo isso. Ele está preocupado com tudo isso. Ele vai dar um lar para você. Ele vai trazer alguém que você merece para você se unir e conduzir sua vida normal.
Ele não está desapercebido. Ele não está estranho às suas necessidades. Você só precisa ser fiel. Sejam fiéis, irmãs. Essa é a solidão dos discípulos. Quando o Senhor morreu, eles ficaram desesperados. O Senhor passou 40 dias, antes de partir definitivamente, ele passou 40 dias, sabe fazendo o quê? Aparecendo e desaparecendo. Nunca soube, nunca me disseram que o Senhor brincava de pique-esconde. Ele aparecia, desaparecia, durante 40 dias. Sabe o que ele estava fazendo? Ele é tão carinhoso, que ele não foi de uma vez. Ele estava exercitando a fé e a visão espiritual dos seus discípulos a entenderem que quando ele está. E quando ele não está, ele continua estando. Ele está sempre com vocês. Sempre. Você nunca vai dormir, vai ter uma noite sozinha na cama. Ele está lá. Usufruam, desfrutem, se aproprie, explore a presença do Senhor Jesus. As perdas e traumas. Oh, Senhor Jesus. Claro, precisaria de um tempão aqui, mas dá para dizer pelo menos que não tem nada mais doloroso do que essa questão do sofrimento, que marca a história humana, que deixa todo mundo na dúvida, faz a gente ficar um mingau. Eu coloquei as perdas e traumas da viúva de Naim e as perdas e traumas de Jó. Ela já era viúva e ainda ficou sem uma filha. Jó perdeu casa, perdeu os bens, perdeu filhos, perdeu tudo. São perdas, são traumas. A Bíblia, ela coloca pontilhado várias histórias de perdas e traumas. O senhor sabe o que é isso? Sabe o que é perder alguém? Ele não virou as costas para você. Para essas situações, nós temos que olhar para duas coisas. Nós olhamos para o fim, que é olhar para a Nova Jerusalém, onde tudo está completo. Quando você começar a querer contar as coisas que te faltam, porque foram tiradas de você, elas todas estão canalizadas lá na Nova Jerusalém. Todas estão muito bem. Exercite a fé. Confie no Senhor. Nós olhamos as coisas de maneira limitada. Nos momentos de sofrimento, a possibilidade de nós dizermos coisas duras e ficarmos com raiva de Deus é muito grande. Não use seus padrões humanos limitados para avaliar cenas tão duras como perder um pai, perder uma mãe, perder um emprego. Não use esses padrões limitados. Eles vão levar você a uma dificuldade de elaborar e de buscar uma saída para aqueles pensamentos, porque nós não encontramos, somos limitados. Temos que olhar para Nova Jerusalém e dizer, Senhor, todas estão lá. E outra coisa, eu confio em Ti. Confiemos no Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que o sofrimento, sofrimento não foi causado por Deus, não foi criado por Deus. Deus não criou o sofrimento. Não, Ele não fez isso. Ele é cheio de amor. Ele só tem um pensamento para com cada um de nós, é amor. E Ele permite coisas porque Ele deu para nós o livre-arbítrio. Porque se fosse tirado de nós se fosse tirado de nós todo tipo de sofrimento, então não há necessidade de livre-arbítrio. O Senhor teria um monte de robozinhos com Ele. Mas Ele não quer isso, Ele quer pessoas que o escolham. Oh, Senhor Jesus.
a culpa de Pedro. Pedro, ele negou o nome do Senhor, negou o Senhor. Ele ficou muito se sentindo culpado. O Senhor foi lá visitar ele. Está sentindo culpa, né? Porque você me negou 3 vezes? Rapaz, vem cá. Ele não condena ninguém. Se você se sente culpado por alguma questão, sabe uma das maneiras de você resolver? Vai lá e pede desculpa. Vai lá e trate com a situação. Culpa, uma coisa grave. Mas nós não tratamos culpa escondendo, e sim enfrentando a situação. O que está levando você a se sentir dessa maneira? Se tem como você corrigir, corrija. Se não tem como corrigir, diga: Senhor, misericórdia. Aí, fracasso do Marco. O Marco, ele fracassou. O Senhor deu uma chance para ele e ele voltou a ser um grande cooperador. Nós fracassamos, irmãos. Fracassamos como esposa, fracassamos como mãe. Mas não é o fim da linha. Não é o fim da linha. Da mesma maneira que quando eu estava indo para o Gama e eu vi lá o sol despontando, eu disse: puxa, novo amanhecer, uma nova oportunidade. O Senhor dá essa oportunidade todos os dias para nós. Todos os dias o Senhor dá uma oportunidade para você recomeçar. Aprenda com os erros, assuma a responsabilidade acerca deles. Não jogue a toalha, não se desespere. Não aceite que o inimigo trabalhe na sua mente, criando pensamentos obsessivos. Pensamentos e mais pensamentos, você fica naquela ciranda, pensando, e você não vê saída nenhuma. Pega esses pensamentos que o inimigo te afunilou e entrega cativos a Cristo. Senhor Jesus. Baixa autoestima também seria uma outra questão. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês aqui. Realmente eu vou encerrar. Como é que está o tempo aí, minha condutora? Como é que está o tempo aí? Falta 5? Ih, é muito tempo. Tá bom demais. Mas eu vou terminar esse negócio aqui. Vou falar um negócio muito sério para as irmãs agora. Minhas irmãs, minhas queridas irmãs. Parem de se comparar com as outras. Você é o que você é. Tá bonita assim. Não aceite esses padrões de beleza que nem as pessoas que você admira têm. Porque boa parte daquilo, nós temos que ser realistas, tem gente que são beldades, mas boa parte daquilo é um enfeite. Tá bom assim. Nós somos simples. Essas pessoas espetaculares que nós admiramos, é quase nada na porcentagem. Nós somos assim. Eu baixinho, com a barriga crescendo e a gravata já tomando um relevo. Eu sou assim. Mas mesmo assim eu ganhei uma mulher que está ali. E olha que eu ganhei uma mulher bonita, muito bonita. O irmão Sherry fala assim: quem ganha mulher bonita é porque é inteligente. Sherry, ele põe. Você é assim, tá bom. Cuidado para não quebrar a canela, tentando ficar alta demais com os tamancos. Se cair desse terceiro andar, vai prejudicar você. A lindeza, minhas irmãs,
a lindeza, é a graça. Eu sou a resposta viva, como eu ganhei uma mulher bonita. Eu cheguei lá, cuidei dela, não sei o quê, aí depois ela estava olhando para mim. Pronto. Ela nunca admite isso, mas foi a verdade. Ó. Claro que no dia que eu falei para ela, ela falou assim, eu gosto de você, também gosto de ti. E saí correndo, é verdade. E ela então pensou, perdi meu amigo. Mas graças a Deus o Senhor me deu a Joane. E eu dizia para ela, não são os seus olhos que estão me chamando a atenção, é o seu jeito. É o jeito de vocês, é a graça de vocês, essa beleza de você ter uma autoestima, de você se colocar e dizer, eu sou assim e você assim e pronto. E a alegria de você se aceitar, de você entender que as coisas não vão mudar. Essa graça, ela é poderosa. Eu vou falar como homem. Vocês querem que eu fale como homem? Vou falar como homem. Claro que tem que ser como homem, né? Eu tenho que falar como homem, eu sou homem, ora. Mas falando como homem, vou dizer para você que o que encanta, olha, para namorar, eu vou revelar. A gente olha para a forma. Para viver, a gente olha para o caráter. Para passar um tempo, a gente olha para a forma. Para viver, a gente olha para as qualidades, para o caráter. Então, simplesmente sejam graciosas como vocês já são. A vida de Deus está dentro de vocês. Vivam a vida de Deus. Desfrutem a vida da igreja. E vocês vão ver o que vai acontecer. Não baixe a cabeça. Não baixe a cabeça. Não pode baixar a cabeça. Se fracassou, não pode baixar a cabeça. Se ainda não aconteceu o relacionamento que você quer, não baixe a cabeça. Continue firmes, graciosas. Há momento para tudo. E é Deus que sabe o momento das coisas. Você tem que estar apenas preparada. Estejam preparadas e deixe o tempo para Deus. Minhas amadas irmãs, agora eu concluo dizendo: sejam abençoadas, graciosas, enfermeiras, desfrutem do Senhor. Onde está a irmã Luzia? A irmã Luzia que não deve estar aqui. Não deve estar aqui. Ela é a irmã Luzia, é a irmã lá da cozinha. Hoje de manhã eu fui lá, eu gosto de ir lá de manhãzinha, eu fui lá, aí me deu um copo de café, uma banda de pão. Você quer queijo dentro? Não, eu gosto só mesmo da manteiga no pão. Eu falei assim, irmã Luzia, o que você acha que as irmãs necessitam ouvir? Ela, na simplicidade dela, mas com uma sabedoria humana expandida, respondeu: as irmãs precisam tocar na palavra de Deus. Porque quando nós tocamos na palavra de Deus, olha a resposta: tudo entra em equilíbrio. Aí ele olhou para mim, está certo isso? Esse está muito certo, está perfeita, me salvou. Só isso. Quando você toca na palavra de Deus, tudo entra em equilíbrio. Você discerne todas as coisas. Tem muitas irmãs querendo ministério. Não existe ministério sem palavra. Ministério sem palavra é oco.
Você precisa da palavra de Deus e tudo vai para o equilíbrio. Sua vida conjugal vai para o equilíbrio. Até mesmo a compreensão das coisas que aconteceram com você e não foram agradáveis. Também você tem uma dimensão nova de encarar essas coisas todas. Tá certo? Aí eu perguntei para outra irmã, cadê a Catiúcia? Está lá a Catiúcia. Essa é Catiúcia, e você, minha filha? Aí ela falou, você sabe. As irmãs precisam desfrutar mais do Pai do que sair fazendo coisas. Porque não adianta você estar dentro de casa fazendo um montão de coisas e não saber quem é o Pai. Mais importante do que fazer muita coisa, querer o ministério, é você se assentar como uma publicana, como uma pecadora, como uma resgatada, como uma dracma e como uma filha pródiga, à mesa do Pai, comendo com Ele. Isso é o que nós precisamos, e é isso que as irmãs precisam, e que Deus abençoe essas amadas irmãs. Cadê aquele negocinho? Cadê a câmera? Esse é o trabalho. A irmã Carla, ela chorou junto com a Núbia pelo fato de irmãs terem sido inscritas e não terem vindo para o evento. Então, Alessandra Rosa, Gessinere, Regina, Iris Vieira, Lucicleide, Sandra, Daniele, Elizabeth, Franciele, Janine, isso é tudo Mato Grosso. Maria das Graças, Rose, Cirlei, lá de Cascavel, Ana Maria, Daniele, lá do Mato Grosso, Flávia, lá de Novo Biratã, Kátia. Essas palavras todas recebam, porque elas são para vocês também.